Pelo tanto de funcionalidades que tem no menu, o Excel à primeira vista pode parecer complexo e até intimidante. Mas nesse tutorial eu vou te mostrar como você só está a 10 passos de sair do zero e entregar um dashboard, um relatório exatamente como esse. E o primeiro passo é saber como abrir e salvar uma planilha. Quando você abre o Excel no seu computador, duplo clique, você vai ser levado para a página no menu inicial do Excel, onde você pode acessar um documento que você estava trabalhando recentemente, aqui nessa parte de baixo, que bastaria só você dar um duplo clique sobre alguma dessas planilhas para você poder acessar ela novamente. Mas como o intuito desse vídeo é introduzir o Excel, a gente vai abrir uma pasta de trabalho em branco, completamente do zero, então você clica em pasta de trabalho em branco. E você é levado já para uma planilha de Excel, para uma pasta de trabalho. A primeira coisa que se fazer no Excel é você vir aqui em arquivo e salvar o arquivo. Em salvar como, dar um clique sobre salvar como e em procurar. E você vai selecionar o melhor lugar que você possa salvar esse documento. Eu vou clicar aqui em área de trabalho e vou alterar o nome da pasta aqui em nome do arquivo. Você consegue alterar o nome para tutorial básico e clicar em salvar. Depois nós podemos ir para o segundo passo, onde nós vamos entender o que são planilhas, linhas, colunas e células. Primeiro, foque a sua atenção nessa área aqui. Essa área é conhecida como pasta de trabalho ou planilha e é nela que você vai fazer as suas contas, incluir os gráficos, controlar suas finanças, fazer cronogramas. E a primeira coisa que você pode fazer é renomear essa planilha para, por exemplo, renomear para tutorial. E também você pode criar uma nova planilha clicando nesse sinal de mais aqui. E você também pode renomear ele. Mas nesse caso, como a gente vai trabalhar só com uma planilha, você clica com o botão direito sobre essa segunda aba e clica em excluir para excluir essa segunda aba aqui. As planilhas são divididas por linhas e colunas e elas ajudam a localizar a célula, que é a menor parte da planilha. A célula D5 é a intersecção entre a coluna D e a linha 5, D5. E clicando sobre a célula D5, você consegue verificar aqui na caixa de nome a localização dela também. E para você começar a se familiarizar com o Excel, comece escrevendo o nome das pessoas da sua família, um embaixo do outro. Por exemplo, eu vou colocar aqui José, embaixo Maria, depois João, e aqui William. E embaixo, por exemplo, se você começar a digitar o Excel ele já vai autocompletando, pois ele sabe que tem uma informação muito parecida acima. Por exemplo, Maria. Mas na verdade eu posso ignorar essa. Eu poderia dar um Enter e eu selecionaria Maria, caso tenha duas Marias na sua família. Mas nesse caso eu queria, ao invés de Maria, colocar Mariana. Então eu só ignoro essa função do Excel e já aperto e já clico sobre Mariana. E caso você tenha escrito errado algum nome desses aqui, você pode simplesmente dar um clique sobre a célula que está errado e alterar para, por exemplo, Laura. Você nota que você consegue colocar textos aqui em cada uma das células no Excel, mas a grande importância é colocar os números, por exemplo, a idade dessas pessoas. Nesse caso, José tem 40 anos, eu dou um Enter e automaticamente o Excel já me joga para a célula de baixo, que eu posso colocar já a idade da Maria, que é 30, o João tem 23, Enter, a Laura tem 45 e a Mariana tem 32. Com esse pouco de informações que a gente já colocou aqui, a gente já tem uma tabela com 2 colunas e 5 linhas. Bem pequena, mas ela já informa a idade das pessoas e também o nome delas. Mas imagine que uma pessoa comece a olhar essa tabela, ela não sabe do que ela realmente se trata. Então, para facilitar, é interessante que você coloque cabeçalhos em cima das colunas. Por exemplo, essa aqui eu vou colocar nomes e aqui do lado eu vou colocar idades. É muito importante que você seja organizado dessa forma e nomeie suas colunas para que outras pessoas possam verificar o seu trabalho. E outro ponto importante no Excel é o conceito de intervalo. Intervalo nada mais é que um agrupamento de células. Por exemplo, esse aqui é o agrupamento dos nomes. Se você selecionar apenas os nomes, você pode ver que até o Excel te traz uma contagem já desse intervalo de 5 itens. Se você selecionar o intervalo das idades, você vai notar que o Excel te traz mais informações. Por exemplo, aqui embaixo tem a média de idade, 34 anos, uma contagem de 5 e uma soma de 170, que é a idade somada de todas essas pessoas. E agora no passo 4 você vai aprender as 5 formas de usar o mouse no Excel. O mouse é a principal ferramenta no Excel, principalmente para quem está começando. E ele tem 5 funções básicas que você consegue notar pelos diferentes ícones que aparecem para você. A primeira e mais conhecida é a seleção de células. Quando o ícone fica com essa cruz
branca no meio, você sabe que você consegue selecionar vários itens. Por exemplo, eu selecionei aqui todo o intervalo da tabela, mas também eu poderia selecionar todo esse intervalo. A outra função do mouse é a movimentação de células. Por exemplo, eu vou selecionar agora todo esse intervalo de células. E agora, quando eu pego o mouse e vou até a extremidade dessa seleção, desse intervalo, o Excel muda de ícone e você consegue fazer outras coisas com ele. Por exemplo, clicando e segurando, você movimenta para onde você quiser essa tabela dentro da planilha. Você pode clicar, segurar e arrastar e jogar ela para onde você quiser. E a outra função do mouse é o auto-preenchimento. Por exemplo, eu vou selecionar o nome Mariana aqui. E agora, se eu vir com o mouse bem na extremidade aqui, bem no canto da célula selecionada, eu sei que eu posso clicar, segurar e arrastar para baixo e o Excel vai replicar essas informações. Essa é mais uma função bem importante do mouse. Você pode ir para a direita, para cima também. Quando o mouse muda de ícone, você sabe que você pode replicar toda a informação da célula. Isso serve para texto e também serve para número. Mas, nesse caso, a gente vai poder vir aqui e deletar essas informações. Outra funcionalidade importante do mouse é o ajuste do tamanho das linhas. Por exemplo, se você mover o mouse aqui para o canto, nessa parte dessa linha vertical numerada, se você passar o mouse, ele vai trocar agora o ícone dele, esse agora com uma espécie de cruz com seta nas pontas. Agora, se você clicar sobre a linha e arrastar para baixo, você vai ver que você consegue modificar o tamanho da altura da linha. E o mesmo vale para as colunas. Por exemplo, se você mover agora o mouse para cima, você vai ver que a forma do ícone do mouse muda e você consegue alterar a espessura da coluna. E a quinta e última funcionalidade do mouse é quando você vem aqui, por exemplo, você coloca o mouse sobre o 5 e o mouse vai alterar de forma novamente agora para uma seta para a direita. E se você clicar, você seleciona uma linha completa. Agora, o mesmo vale para colunas. Agora, se você colocar o mouse sobre a letra C e clicar, ele vai fazer a seleção da coluna inteira. E outra coisa que você pode fazer, por exemplo, você clicou aqui em C, agora se você clica, segura e vai arrastando para a direita, você vai aumentando a sua área de seleção. E agora vamos dar uma utilidade para essa planilha. É sempre interessante que quando você esteja construindo uma tabela, você tenha um objetivo claro no que você está fazendo, né? Até para você se guiar. Então vamos supor que a partir desses nomes aqui dos seus familiares, você queira controlar a dívida, né? Vamos supor que essas pessoas pedem muito dinheiro para você, né? Você é uma pessoa rica e você precisa de alguma forma controlar o quanto cada um te deve e também para você poder fazer a cobrança e até quitar as dívidas com seus familiares. Então você vai clicar na coluna D, linha 3 e escrever dívida dos familiares e dar um Enter. Você pode ver que o texto que você escreveu aqui excedeu a espessura da linha, né? O tamanho da coluna, aliás. E para você melhorar isso aqui, você pode vir aqui entre a coluna D e E. Se você pousar o seu mouse bem nessa linha, você vai ver que ele altera de forma, troca de forma o ícone e você dá um duplo clique e automaticamente, né, o Excel ele ajusta para o tamanho do texto que você escreveu, a largura da coluna. Mas como a gente não tem nada, né, na coluna E3, você pode deixar o texto aqui que ele só vai ficar sobreposto a outra célula e não tem o menor problema. E agora vamos supor que as pessoas vão te pedindo dinheiro emprestado ao longo do tempo, assim, em janeiro pedem algum valor, chega em fevereiro te pedem outro. Então você precisa criar uma forma de controlar essa dívida ao longo do ano. Então imagina aqui, vamos colocar, por exemplo, na coluna G5, escreva aí Jan e dê Enter. Esse Jan aqui representa janeiro. E agora, se você quiser replicar todo o ano, né, todo o calendário, o Excel ele tem uma certa inteligência para fazer isso. Então, se você vir com o mouse e colocar ele aqui bem no cantinho, bem no canto da célula, clicar, segurar para a direita, você vai ver que ele já sabe que você está querendo trabalhar com data aqui. Então, ele coloca fevereiro. Se você arrastar um pouco mais para a direita, março, abril e até dezembro. Mas como se você soltar aqui, você vai ter todo o calendário do ano, mas como a gente só está querendo trabalhar com 3 meses, né, para facilitar o exemplo, a gente vai deixar só até março. E agora aqui nas colunas G, H, I, a gente vai controlar as quantidades, né, os valores dos empréstimos. Por exemplo, aqui nessa linha 6, que é a linha do José. Na coluna G de janeiro, a gente vai colocar nessa célula G6 o quanto o José te pediu emprestado em janeiro.
e vamos supor que ele tenha te pedido R$ 40. Aí foi em fevereiro, eu apertei Tab e foi para a direita o cursor do mouse, ele te pediu, sei lá, R$ 50, em março te pediu mais 50. E agora vamos supor que a Maria te pediu R$ 10 emprestado em janeiro, em fevereiro ela pediu 20, e agora vamos supor que ela estava te pedindo numa ordem, uma sequência meio que lógica os empréstimos. Se você deixar selecionado essas duas colunas, 10 e 20, e arrastar para a direita, o Excel já entende que você quer 30, que ele já consegue antecipar essa necessidade. Ele já sabe que se você quer 10, 20 e você usou o auto-preenchimento para a direita, automaticamente ele sabe que você está querendo 30 aqui do lado. A mesma coisa serve para quando você só tem um número. Por exemplo, imagina que o João te pediu 50. Se você selecionar essa única célula e clicar aqui no canto e arrastar para a direita, o Excel entende que você está querendo replicar esses 50 para todos os valores à direita. Agora imagine também a Laura, uma outra forma de replicar vários valores rapidamente, por exemplo, é você selecionar todas essas 3 colunas em branco. Imagine que a Laura te pediu R$ 100 os 3 meses. Para você colocar os R$ 100 rápido, é só você selecionar as 3, digitar 100, você segura Ctrl e aperta Enter. E o Excel replica a mesma informação para as 3 colunas selecionadas. E aqui a Mariana, vamos supor que ela te pediu R$ 250 em janeiro, 60 em fevereiro e 30 em março. E agora a gente vai para o nosso quinto passo, que é formatação. E formatar nada mais é do que ser organizado no Excel. Uma coisa que eu sempre notei desde o tempo que eu comecei a trabalhar com o Excel é que cada vez mais que a gente vai colocando dados em uma tabela e ela vai ficando cada vez maior e maior, a chance dela ficar completamente desorganizada e você nem lembrar mais o que estava fazendo é muito grande. E é para isso que a formatação vai te ajudar. E para isso, agora para a gente começar a falar sobre formatação, a gente começa falando sobre a faixa de opções ou a caixa de ferramentas, né, como muita gente chama, que é a área onde ficam as ferramentas do Excel. E como você pode ver, tem várias, mas o que a gente vai focar agora no começo vai ser na página inicial, essa aba aqui. E é nela que você encontra as ferramentas de edição, formatação, colocar preenchimento, alterar cor, tudo que facilita, na verdade, a organização da sua tabela. E a gente vai começar aqui selecionando primeiro todo esse cabeçalho das colunas. A gente vai clicar sobre esse balde de tinta aqui nessa seta e vamos colocar esse azul escuro aqui, esse cinza azulado. Tá legal, mas pode ver que agora a cor do texto não ficou muito legal, né? Não dá para muito, não ficou muito contrastado, né? O azul escuro com o preto. Então, para trocar, a gente mantém a seleção do jeito que está, sem mexer em nada. Você vem aqui na cor da fonte, coloca branco e também, sem alterar nada, você clica sobre o negrito e você pode ver que já deu um outro aspecto para sua planilha. Aqui no nosso título, a gente pode clicar sobre o título. A gente vem aqui, vamos colocar ele em negrito e também vamos colocar em negrito itálico, aqui para diferenciar dos demais. Outra coisa que você também pode fazer ainda, selecionando aqui as colunas do cabeçalho, é você centralizar e colocá-las no meio, clicando nesses 2 itens aqui. E também você pode aumentar um pouco o tamanho, aqui está 11 para 12, por exemplo. E você já consegue dar um destaque melhor. Aqui nos nomes, você pode selecionar o intervalo de todos os nomes e aplicar um negrito. Verifica aqui que tanto as idades como os valores que as pessoas estão te devendo parece que é a mesma coisa, né? Tanto a idade como o número. Você não consegue distinguir esse 40 desse 40. É por isso que você precisa colocar sempre que tipo de informação é essa, que tipo de dado é esse. Então a gente vai selecionar todo esse intervalo aqui, que a gente sabe que representam valores de moeda, e a gente vai clicar aqui em número. A gente clica sobre essa seta e a gente seleciona moeda. E você verifica também outro ponto importante é que depois dessa vírgula tem 2 zeros. Tá vendo? E a gente não precisa 2 zeros, a gente só precisa que não tenha nenhum. Então aqui ainda em número você pode verificar que aqui você consegue diminuir a quantidade de casas decimais levando a 0. Mas se você quiser trabalhar com mais casas decimais, você pode aumentar também, colocando para 2. E agora, para finalizar a parte de formatação, nossa tabela já ficou com outro aspecto. Você seleciona todo esse intervalo, toda a nossa tabela, e aqui em fonte, nesse grupo aqui de funcionalidades fonte, você vai clicar aqui nessa seta e vir em todas as bordas, para dar um aspecto mais de grade nessa planilha. E agora você vê que não precisa mais desse gradeado todo aqui das colunas no Excel, você pode simplesmente tirar ele. Então você vai vir aqui na guia
exibir e clicar aqui em linhas de grade que eles vão desaparecer. Agora a sua tabela ficou com um aspecto bem mais limpo e bem mais fácil de trabalhar. Uma única coisa que a gente precisa fazer aqui é voltar aqui para a página inicial e pode ver que as idades aqui ficaram um pouco para a direita, então eu gostaria delas aqui centralizadas e dar um OK. E agora no passo 6 nós vamos falar sobre o botão direito do mouse, que é uma ferramenta de atalho do Excel. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser, nós selecionamos todo esse intervalo aqui, toda a nossa tabela, e se você clicar com o botão direito sobre ela, você consegue copiar e levar ela para, por exemplo, para a célula L5, você clica sobre a célula L5, clica novamente agora com o botão direito do mouse e você dar um colar valores. E você cola exatamente, você replica a sua tabela para o outro lado. Outra forma de colar importante também, agora a gente tem duas tabelas, uma idêntica à outra. Agora se você seleciona toda essa tabela, clica com o botão direito do mouse e copia. Se você clicar agora numa célula logo abaixo, clica com o botão direito do mouse, você vai poder vir aqui e selecionar o tipo de colagem que você vai fazer. E agora eu vou colar apenas os valores. Quando você cola somente os valores, você pode ver que você traz apenas as informações que estão dentro da célula, sem trazer, por exemplo, as cores, a formatação, esse gradeado, o negrito. Você traz apenas as informações da tabela. E agora outra funcionalidade importante que você precisa saber é o pincel do Excel. Por exemplo, aqui eu vou selecionar nomes. Pode ver que agora a célula nomes está selecionada. Se eu vir aqui, clicar com o botão direito do mouse e selecionar essa opção de pincel de formatação, eu posso vir aqui em cima e selecionar todo esse intervalo de cabeçalhos, e se eu soltar, a exata formatação que estava aqui na célula nomes foi replicada para as demais colunas. Outro ponto importante também é quando você quer ocultar algumas linhas. Imagine que as linhas são importantes, mas você não quer que outra pessoa visualize elas. Então você vai vir aqui em cima e selecionar todo esse intervalo de colunas e clicando com o botão direito do mouse você vem aqui em ocultar. Essas linhas ainda existem, você não apagou elas. Mas imagina que agora você já fez a sua apresentação, você mostrou tudo aquilo que você queria mostrar para uma outra pessoa e você quer que essas linhas sejam reexibidas. Então entre K e Q você vai selecionar as duas, clicando com o botão direito do mouse você vem em reexibir. Mas também tem situações que você precisa apenas deletar, por exemplo. Imagina que você só quer o cabeçalho e não quer os nomes por algum motivo. Então você vem aqui, seleciona todo esse intervalo de todas as linhas, clicando com o botão direito você vem em excluir e as linhas agora foram realmente excluídas. E o mesmo serve para as colunas. Aqui eu vou selecionar de L até P e clicando com o botão direito do mouse você consegue excluir tudo isso aqui. Agora imagine que você errei, agora na verdade eu precisava ter essa informação aqui, eu não deveria ter deletado. Você vai dar o comando Ctrl Z, então você segura Ctrl e aperta Z, você volta a um passo anterior. Se você quiser voltar mais um passo, você dá outro Ctrl Z e você pode vir aqui, na verdade não vai precisar dessas informações, e deletar. E agora o nosso próximo passo vai ser sobre as fórmulas no Excel. E basicamente para falar de fórmulas, a gente precisa falar de dois lugares onde você consegue colocar fórmulas no Excel. O primeiro lugar é na barra de fórmulas. Então imagine que você queira somar o quanto o José está te devendo. Para isso você vai colocar o mouse, aqui o cursor aliás, em J6. Você vai clicar sobre a barra de fórmulas e colocar igual, que você, na verdade no Excel você faz conta colocando primeiro um igual. Você vai selecionar José em janeiro, vai colocar mais, José em fevereiro, mais, e depois clicar em José em março e dar um Enter e você vai chegar a R$140, que é o valor que o José está te devendo. Outro lugar onde você pode fazer fórmula é na célula mesmo. Então você, ao invés de ir até a barra de fórmulas, eu prefiro particularmente colocar um igual já na célula e selecionar Maria em janeiro, mais Maria em fevereiro, mais Maria em março e dar um Enter até chegar a R$60. Depois que você tem uma célula já feita a fórmula, você clica aqui no canto e só arrasta para baixo e você consegue fazer o cálculo para todo mundo. Pode ver que a célula, conforme você arrasta lá para baixo, a fórmula vai acompanhando cada linha e você já tem o quanto cada pessoa está te devendo. E vamos aproveitar aqui e também colocar o nome dessa coluna aqui, vai ser total. E aqui vamos supor que agora as pessoas começaram a te pagar uma parte do que elas te deviam. Então a gente vai criar uma nova coluna aqui, do valor
pago. Então, por exemplo, aqui vamos supor que o José te pagou R$ 50, a Maria te pagou 10, o João te pagou R$ 30, a Laura te pagou 150 e a Mariana te pagou, sei lá, R$ 45. Então, se você tem o total de quanto a pessoa te pediu e o valor que ela já te pagou, você precisa calcular o saldo, né, que é a diferença entre total e pago, que é quanto a pessoa está te devendo hoje. Então, vamos colocar aqui, ó, saldo, uma nova coluna, igual total menos o valor pago. Um menos o outro, J6 menos K6 e dar um Enter. E para você replicar o valor para os demais, é só você clicar, segurar e arrastar aqui para baixo. E agora suponha que você queira que as pessoas paguem para você o quanto antes. Então você está disposto a até dar um desconto para essas pessoas. E como você faria um cálculo de desconto? Para isso, você precisa saber como funciona a multiplicação no Excel. Então a gente vem aqui e vai criar uma nova coluna chamada desconto, e para isso você vai colocar o igual aqui na célula, você vai selecionar o saldo e para multiplicar você vai colocar o asterisco dessa forma aqui. E para calcular o desconto, vamos supor que você queira um desconto de, sei lá, 10%. Então, para calcular o desconto de 10% é 1 menos 0,1, que representa 10%, e você fecha o parênteses. E você dá Enter. Imagine que mesmo falando com 10%, as pessoas ainda não estão motivadas a te pagar e você agora está disposto a dar 15%. Você teria que entrar em cada uma das células e fazer a conta para 15%, né? Alterar de 10 para 15. Isso demoraria muito para você fazer esse tipo de cálculo. Então, o que é interessante você fazer? Aqui, por exemplo, você vem e coloca 0,15, que representa 15%. Você seleciona esse 15% e clica aqui, ó, você vem em página inicial e clica aqui no estilo de porcentagem. Ele vai formatar essa numeração como se fosse 15%. E agora, para fazer o novo cálculo, a gente vai fazer novamente. Eu vou colocar, você pode vir aqui e deletar tudo, posicionar o cursor na primeira célula aqui em José, coloca igual, você vai selecionar o saldo multiplicado, você vai abrir um parênteses, vai colocar 1 menos o 15% e você vai fechar parênteses e dar Enter. Agora, se você arrastar toda essa célula aqui para baixo, você vai notar que o Excel gera um erro. Células com valores muito estranhos, viu? Até com valor de milhões aqui. Se você clicar agora aqui, ó, em M6 e abrir essa célula, você vai ver que ele fez o cálculo correto. Ele pegou 15% e tirou aqui de R$90. Só que se você for para a célula de baixo e abrir ela, dando um duplo clique, você vai ver que a célula automaticamente foi uma para baixo, porque a gente arrastou tudo isso aqui. E se você for indo uma de cada vez, você vai verificando que ela acompanhou esse deslize da célula. E isso não poderia ter acontecido. Essa célula deveria ter ficado em 15% para replicar o cálculo para todo mundo. Então, como você conserta isso? Você clica sobre a célula que você criou, sobre a fórmula que você criou, você vai selecionar esse M4 e você vai apertar F4. Quando você aperta F4, automaticamente o Excel coloca esses símbolos de cifrão ao lado da letra e ao lado do número. E o que quer dizer isso aqui? Você está falando basicamente para o Excel, fala assim, ó, fixe essa fórmula e não mude quando deslizar. E dê Enter. E vamos fazer a mesma coisa. A gente vem aqui para baixo, você pediu para fixar e ele vai fixar. Pode ver, ó. Clica 2 vezes. E como está com os cifrões do lado, o Excel entende que você quer que essa célula aqui, ó, essa seleção aqui em vermelho, se mantenha. Então você consegue calcular, fazer o desconto de 15% para todo mundo. Usar esse tipo de referência de célula te permite, por exemplo, caso você queira aumentar o desconto de 15% para 20%, você consegue ir calculando automaticamente para 25%, por exemplo, para 30%, mas vamos deixar aqui com 20%, por exemplo. Ainda na página inicial, a gente vai falar agora sobre a formatação condicional. A formatação condicional, como o próprio nome já diz, é um tipo de formatação, ou seja, ela pode colorir células, mudar a fonte, alterar a cor, aumentar o tamanho da letra, dependendo da condição dos valores que você está selecionando. Por exemplo, a gente vai selecionar esse intervalo aqui de todos os valores de desconto na página inicial. A gente clica em formatação condicional. Irá abrir todas as possibilidades de formatação e a gente vai vir aqui em escalas de cor e a gente vai aplicar esse segundo aqui, a escala de vermelho, amarelo e verde. Com isso fica mais fácil mostrar, por exemplo, que a Mariana é a maior devedora, mesmo aplicando o desconto, devendo R$236.
sendo a Maria a que deve menos com R$ 40. Então, dessa forma, quando você bate o olho, um item que você queira destacar já é mais facilmente mostrado na tabela. E o oitavo passo que nós vamos dar aqui no Excel vai ser aprender sobre funções. E conforme a sua planilha vai crescendo, cada vez mais que você vai colocando novos nomes, mais meses, aplicando mais desconto, automaticamente você vai sentir a necessidade de responder algumas perguntas. Por exemplo, qual que é a média de idade das pessoas da sua família? Ou qual o total de dívida que as pessoas fizeram em janeiro? Ou qual o total de dívida geral? Quanto foi o valor total pago pelas pessoas? E para deixar isso mais automático e mais fácil de fazer, o Excel tem as funções. E elas funcionam mais ou menos desse tipo. Se você pegar a função somar, por exemplo, se você coloca todo o intervalo que você coloca dentro da função somar, ela te devolve o resultado da soma de todos aqueles itens do intervalo. Imagine que você queira fazer o total da dívida. Você vai colocar igual e vai chamar a função soma. Então você vai colocar soma igual. E tudo que você colocar agora dentro desses parênteses será somado. Então a gente vai selecionar esse intervalo aqui, ó, indo de J6 até J10, ou seja, esses 5 números aqui. E a gente fecha com parênteses e dá Enter, e a resposta vai ser R$ 990, é a soma total da sua dívida. E agora imagine que a gente queira também saber qual que é o total da dívida para janeiro, fevereiro, março, o total pago e o saldo, para as outras demais colunas da nossa tabela. Basta a gente empurrar aqui, clicando e selecionando, e arrastando para a direita e para a esquerda. E a gente vai chegar no valor total de cada um desses itens. E a gente pode inclusive até nomear essa linha, por exemplo, chamando de total. E para formatar essas linhas aqui do resultado, eu vou selecionar elas, vou colocar esse preenchimento azul cinzentado, a cor da letra eu vou colocar branca e vou aplicar um negrito também. E agora imagina que eu precise calcular a média de idade das pessoas da minha família. Então eu vou colocar um igual e vou chamar a função média. E vou abrir um parênteses. A função média, a partir do intervalo que a gente coloca aqui, ela vai fazer a média dos valores entre F7 e F11. E se eu der um Enter, vai dar 34. Deixa eu centralizar esse valor. O mesmo vale para quando, por exemplo, eu quiser saber o total de pessoas dentro da minha família. Eu posso usar outra função, a função, por exemplo, igual conte.valores. Essa função ela calcula o número de células que tem dentro de um intervalo, células que não estão vazias. Aqui, por exemplo, se eu abrir o parênteses e selecionar novamente as idades, ela não vai contar as idades das pessoas, mas sim ela vai contar o número de células. Aqui nesse caso tem 5, se você der um Enter, você também vai chegar a 5, para a gente saber a quantidade de pessoas que tem dentro da família. Então, e para não ficar apenas 2 números soltos aqui, eu vou nomear esses valores aqui, colocando, por exemplo, média de idade. Eu vou colocar um traço e uma seta para mostrar do que eu estou apontando aqui. Seleciono essa média de idade, vou jogar para a direita e vou aplicar o negrito. E aqui em cima eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que eu vou chamar de total de pessoas. E eu vou aproveitar essa formatação, vou selecionar média de idade, vou clicar no pincel de formatação e clicar em total de pessoas e ele vai... Faltou colocar isso e isso. E ele vai fazer a mesma formatação que a gente fez aqui em média de idade. Aqui em formatação desses números eu vou fazer a mesma coisa, vou jogar eles agora para a esquerda e vou aplicar um negrito. Outra função importante no Excel é a máximo. Ela identifica o maior valor dentro de um intervalo. Então se a gente colocar igual a máximo, abrir parênteses e selecionar todo o intervalo de janeiro, né, indo da G7 até G11, fecha parênteses e dá um Enter, a gente vai chegar a 250, que é o valor que a Mariana deveu em 250 em janeiro. Então vamos colocar aqui com uma formatação diferente, em vermelho, para dar um destaque maior. A mesma coisa a gente pode só clicar, segurar e arrastar para os demais meses. Então, por exemplo, 100 foi o maior desse intervalo aqui de fevereiro, então a gente vai pintar com vermelho. E 100 também foi o valor da Laura que ela deveu em março, como você pode ver. A gente vai pintar de vermelho também. Aqui a gente vai chamar de máximo. E eu vou usar a mesma formatação. Então eu vou selecionar todo esse intervalo aqui, vir com o pincel e fazer a mesma coisa aqui embaixo. E como a gente tem máximo, a gente também tem um mínimo.
E a função mínimo é bem parecida, coloca um igual, chamamos a função mínimo. A função mínima é parecida com a máximo. Dentro do intervalo, você vai, dentro desse intervalo aqui, indo de G7 até G11, ele vai te retornar, ele vai mostrar para você o resultado dessa função, é trazer o menor valor dentro desse intervalo. Então, se você der um Enter, ele vai trazer 10, que é exatamente o menor valor dentro desse intervalo aqui. Então, vou até colocar como verde, mostrando que é um valor menor. E para você replicar para os demais meses, é só você clicar, segurar e arrastar. E aqui foi 20, então a gente pega o 20. E aqui foi 30, então a gente seleciona deixando o 30. Vou fazer a mesma coisa, selecionar e copiar a formatação. E agora a gente vai para a segunda guia mais importante do Excel, que é a guia Inserir. Nela você consegue fazer análise com tabela dinâmica, inserir formas. E o principal, que é o que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, vai ser inserir gráficos para fazer os dashboards. Imagina que a gente precisa fazer uma análise do valor total de desconto aqui. Imagina que a gente queira mostrar num relatório. Então, o que nós podemos fazer? Geralmente, você seleciona, por exemplo, vamos selecionar esses valores aqui, os nomes. Eu vou segurar a tecla Ctrl do meu teclado, o Ctrl está pressionado, e eu quero fazer uma análise de nomes com desconto. Pode ver que apenas as duas ficaram selecionadas. E eu soltei agora a tecla Ctrl do teclado e apenas as duas ficaram com essa seleção. Então, mantendo aqui na guia Inserir, eu vou vir em Gráficos Recomendados. Aqui, quando você não sabe o gráfico que você quer aplicar no Excel, eu sugiro que você venha em Gráficos Recomendados, que geralmente ele já coloca o melhor gráfico para a seleção que você fez. Nesse caso, pode ver que ele pegou essa primeira seleção que nós fizemos e colocou aqui no eixo X, né, embaixo, na horizontal. E a outra seleção que nós fizemos desconto, ele colocou aqui em cima, que são os valores. Pode ver que ele deu um gráfico de coluna que é perfeito para o que a gente quer mostrar. Então, dá um OK e o gráfico já vai sair aqui perfeitamente. Imagina que a gente não queira apenas verificar essa distribuição aqui por colunas, e a gente queira ter uma noção de distribuição do valor que está sendo emprestado. Então, a gente vai fazer a mesma seleção, exatamente. A gente seleciona nomes, segura Ctrl no teclado, o Ctrl está pressionado e vou selecionar o outro intervalo, o intervalo de desconto. Até soltei Ctrl, volto aqui para a guia Inserir e vou novamente aqui ver em Gráficos Recomendados. Pode ver que agora ele novamente vai sugerir a coluna, mas dessa vez eu quero mostrar esse gráfico aqui, que é um dos gráficos mais utilizados, que é o gráfico de pizza. Você pode dar um OK e ele vai trazer o gráfico de pizza aqui para você. E você pode estar achando que só dá para fazer inserir gráficos selecionando itens, por exemplo, na vertical. Mas na verdade você também consegue fazer seleções na horizontal. Aqui, por exemplo, eu quero ter uma noção de como está a evolução dos empréstimos que eu estou fazendo. Então eu vou selecionar de janeiro a fevereiro, pode ver que a seleção está na horizontal agora. Segurei Ctrl e vou selecionar os valores respectivos, janeiro, fevereiro, março. Então soltei Ctrl, vou aqui na guia Inserir e clico novamente em Gráficos Recomendados. Pode ver que geralmente o Excel ele dá a melhor sugestão de gráfico. Nesse caso é o gráfico de linha. Então eu vou dar um OK e ele já trouxe um gráfico de linha aqui para a gente. Esse gráfico ele é interessante para quando você quer fazer análise de tendência, né? Se você está gastando mais ou emprestando mais dinheiro, como nesse caso, ou o custo está aumentando. Então eu vou chamar esse gráfico aí de evolução. É uma evolução da tendência. Também é um gráfico bastante utilizado. Pode ver que em janeiro você começou emprestando mais dinheiro para as pessoas. E em março, por motivo de menor empréstimo, ou porque as pessoas pagaram mais, o valor do empréstimo total está menor. E agora uma outra forma de aplicar gráficos é utilizando os mini gráficos, que eles dão outra visibilidade, deixa até mais profissional o seu relatório. Imagine que a gente queira fazer uma análise não só da tendência global, como nós fizemos aqui, de todos os valores dessa somatória. A gente queira fazer uma análise rápida de cada uma das pessoas. Como está a tendência do empréstimo de cada um deles? Por exemplo, a gente pega como exemplo o José. A gente vai selecionar todos os valores dele de janeiro a março. A gente vem aqui na guia Inserir e clicamos em linha. Pode ver que o intervalo de dados já está selecionado, que é de G7 até I7, quer dizer, os valores que a gente quer montar um gráfico. E ele vai perguntar aqui, escolha onde os mini gráficos devem ser colocados. E eu quero que os mini gráficos sejam colocados na coluna N. Então eu vou selecionar só uma célula
dessa vez e dá um Enter. Pode ver que ele já mostra um mini gráfico que representa a evolução de empréstimo do José. Então eu vou selecionar aqui e vou arrastar para baixo. João e Maria, o valor dos empréstimos foram mais alinhados, o que representa essa linha reta, e a Mariana conseguiu cumprir melhor o pagamento dela, né? Começou a emprestar menos, então o gráfico dela foi uma descendente. E para finalizar, o 10º passo vai ser sobre a guia Dados, que é a terceira guia que eu mais utilizo no Excel. E essa guia ela é importante, por exemplo, se você quiser pegar dados que não estão nessa planilha, uma planilha que esteja em outra pasta do seu computador, para trazer para cá. Ela te ajuda a fazer esse tipo de importação. Também você consegue trabalhar com conexões de várias outras tabelas, como também te ajudam a fazer análises usando filtro, classificação e diversas outras ferramentas de análise de dados. E para aplicar um filtro, por exemplo, que é uma das funcionalidades mais utilizadas aqui nessa guia Dados, eu vou selecionar todos os itens onde eu queira aplicar o filtro e simplesmente eu venho aqui e clico em filtro. Então, se o filtro estiver sobreposto ao nome do cabeçalho, é só você selecionar todo ele aqui e dar um duplo clique, que o tamanho da largura da coluna vai ser automaticamente reajustado. Então, com o filtro você consegue, por exemplo, você clicando nesse ícone aqui, você consegue fazer seleções, tipo, somente selecionando João, e você vai ter acesso somente às informações do João, ou como também, caso você queira fazer análise de João e José e Maria, por exemplo, você selecionou 3 dos itens, você dá um OK, e o filtro vai automaticamente só deixar que os 3 fiquem visíveis. Você consegue fazer análises mais finas dessa maneira, né? Mais precisas. Caso você queira sair do filtro, é só você vir aqui em limpar filtro. E outra funcionalidade bastante importante aqui na guia Dados é a classificação. Então, por exemplo, eu vou colocar o mouse aqui sobre desconto e aqui em classificar é possível selecionar, por exemplo, do maior para o menor. Você pode ver que, inclusive, o gráfico de colunas acompanha indo do maior, da pessoa mais devedora, até a que menos deve. Ou também você pode clicar da menor para o maior e ele vai inverter a classificação. E se depois desse tutorial você conseguiu chegar num relatório exatamente igual ao meu, eu acredito que você já não é mais básico. E se eu fosse você, o próximo passo que eu tomaria no meu aprendizado de Excel seria aprender os atalhos. O atalhos é o que divide alguém de nível básico até o nível mais intermediário, avançado. E eu tenho um vídeo que explica toda essa evolução de uma pessoa que saiu do nível básico até um nível bem difícil, um nível avançado de atalhos. Então eu vou deixar o vídeo de recomendação aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima!